7.530 de lucro. No sábado. E qual seria essa melhor oferta para vender bastante todo dia com lucro? Por que escala diária? Porque quando chega de noite, independente se você vendeu muito ou se você não vendeu muito, você vai voltar pro orçamento que iniciou o dia. E por que tem que voltar, mesmo que eu vendi muito? Qual que é a lógica por trás disso? Qual que é o racional? Aumenta a quantidade de teste, mas nunca a quantidade de orçamento por criativo. Porque nesse criativo que ele vai lidar, aí sim a gente vai aumentar o orçamento nele, vai criar variações do vencedor ou dos vencedores. E aí sim, então independente se quem tá com muito dinheiro ou pouco dinheiro, vai acabar no começo investindo na mesma coisa, a única coisa que muda é a quantidade de testes que a pessoa vai ser capaz de fazer. Sim. Como fazer dinheiro na internet em 2026, versão 100% atualizada, pela voz de dois jovens de 25 anos e 26 anos, que fazem dinheiro todos os dias através da internet, investindo pouco ou investindo muito, não tem problema. Se você tem pouco dinheiro, você vai saber como fazer grana na internet no final desse vídeo. Se você tem muito dinheiro, você vai saber como fazer muito dinheiro na internet no final desse vídeo. Nós estamos aqui na nossa super, hiper, mega varanda, de frente para o mar, e aí a gente olhando para cá, tomando um cafezinho gourmet, a gente pensou, vamos transbordar conhecimento na vida dessas pessoas que querem e precisam ou começar a fazer dinheiro ou multiplicar o dinheiro que já estão fazendo. E como hoje nós estamos gravando no dia 1 de agosto, ontem foi o fechamento do mês de julho, dia 31, batemos metas e recordes aqui na nossa empresa, bateu meta e recorde na empresa dele, então a gente está com mais do que o carimbo ali da qualidade, justamente para poder falar para vocês tudo aquilo que a gente vive, aquilo que a gente está aprendendo e fazendo nas nossas empresas que está dando certo, tá dando resultado, então a gente vai falar para vocês aquilo que funciona, perfeito? Quem vos fala é Guilherme Cota, especialista em idiomas, vendas, marketing, viagens, fui para 29 países, falo 6 idiomas e agora você se apresenta, né? Lucas Lima, viajei pra caramba também, mas muito menos do que o Gui. Faço dinheiro pela internet enquanto dorme. Isso me veio de uma maneira muito forte numa frase: ou você aprende a fazer dinheiro enquanto dorme, ou você vai trabalhar até morrer. Então, com o tráfego direto, eu já vendi tantos produtos físicos quanto hoje em dia produtos digitais, e você não precisa de absolutamente nada prévio para já aplicar o conteúdo que a gente vai mostrar nesse vídeo e já começar a vender pela internet também no tráfego direto. Essa aqui é a plaquinha mais barata que a gente tem, né? 100 mil, a gente tem lá de 500, 1 milhão e por aí vai. Mas vamos fazer o seguinte, antes de rodar o vídeo, dá um sorriso porque isso aqui vai virar a capa do vídeo, ó. Aí, tá vendo? Vambora. Então vamos lá, primeiramente eu quero começar para você que quer viajar ao mundo, quer fazer mais dinheiro, e aí você tá ali perdido entre os seus 20, 30, 40 anos de idade, você já ouviu falar muito sobre o mercado digital, só que você ou já tentou e não conseguiu ter dinheiro, ou comprou um pack ali de infoproduto, tentou vender, subir, não sabia como, com um criativo que estava validado, né, produto rodando, enfim. E você tá nessa, você sabe que dá para fazer dinheiro, mas às vezes você acha que não, porque nunca deu certo com você. Então, como ele é especialista em infoprodutos, a gente já foi sócio do Turma Cheia também, que a gente pode falar depois do que é o Turma Cheia. Aí eu queria perguntar para o Lucas primeiro, qual que você acha que é o 80-20 para quem está nessa situação, começar a fazer dinheiro e acreditar que de fato é possível e que a gente não é guru, que a gente não é vendedor de cursinho aí que não funciona. A oferta. Sem dúvida nenhuma é a oferta o que vende. Muita gente pensa que o produto ele tem que ser muito bom, mas a verdade é que seu cliente só vai ver o seu produto depois que ele pagou por ele. Então ele só vai ver se ele tomou um golpe, se recebeu um e-book de 2 páginas, ou se ele recebeu um puta produto que faz sentido pro que ele pagou, só depois que ele já pagou. Então a oferta é o 80-20 da operação, e a oferta ela não é só o criativo, ou só a promessa, só a página de vendas, é um compilado de tudo. Então se o criativo ele não estiver muito bem alinhado com a página de vendas e muito bem alinhado com o checkout, se tiver qualquer empecilho nesses 3, não vai rolar a venda. Não vai. Pode rolar clique, pode rolar finalização de compra, pode rolar tudo, menos a venda. E se o produto não for muito bom, vai rolar a venda, mas vai rolar reembolso também. Cara, o reembolso, ele assusta qualquer pessoa que vende pela internet, porque é só a pessoa apertar um botãozinho ali, o seu cliente, né? Apertar um botãozinho que ele reembolsa, a plataforma reembolsa automaticamente, e aí você gastou o dinheiro do tráfego, gastou ali o tempo da sua equipe e o dinheiro da sua equipe para ficar trocando ideia com aquele cliente, negociar com ele alguma coisa, um upsell, um order bump, sei lá. Colocou ele num grupo ali, por exemplo, de networking, fez ele participar de uma reunião ao vivo, sei lá, qual seja a estrutura e o funil que você está usando, e aí no 7º dia ele vai lá e pede o reembolso. Isso é doído. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um exemplo de como construir uma oferta boa, uma oferta que vende. E aí vamos usar o exemplo do Turma Cheia. Para quem não sabe, o Turma Cheia foi um produto que a gente criou, que ensina professores de inglês a venderem mais e melhor. Professores/escolas de idiomas. E aí a gente chegou a criar várias ofertas até encontrar a veia mesmo, aquela que começou a vender bastante todo dia. Por exemplo, nesse meu produto, como você construiria e qual seria essa melhor oferta para vender bastante todo dia com lucro? Tá, como essa foi uma oferta de low ticket, inclusive é o tipo de oferta que eu recomendo que todo mundo comece, porque é mais fácil de vender, tem menos empecilhos, principalmente em questão de preço. A pessoa ela não tem tanto medo de tomar um golpe do que se ela vai comprar um produto de 200, 300 reais. Então, um produto low ticket, para ele ter uma boa oferta construída em cima dele, o recomendado é que ele resolva uma única dor. Então, ele não pode resolver, ele não pode fazer um professor conseguir mais alunos, organizar funcionários, delegar a operação. Vai confundir a cabeça do professor, né, do cliente. Exato. Quando você oferece uma Ferrari ao preço de um Corsa, a pessoa ela tem certeza que é golpe. Sim. Isso não pode acontecer. Você tem que oferecer um Civic ao preço de um Corsa. A pessoa tem que olhar e falar, pô, parece muito bom para ser verdade, mas eu vou arriscar. Agora, quando é extraordinariamente, aí ela não compra.
Então, uma boa oferta ela tem que ser alinhada com o preço, só que né, entregando mais, na qual a promessa do produto principal ela é básica, só que tem muito bônus, e os bônus têm que ser superior ao produto principal. Isso que é legal. Às vezes você vai lá e oferece o treinamento gravado do Turma Cheia, mas o bônus é uma reunião individual contigo, que é, né, a gente sabe que é intencionalmente para vender um produto mais caro. Sim. Então, isso de colocar muitos bônus que superam a oferta principal faz parte da oferta principal. Tá? Além disso, de resolver um comunicador, precisa de um prazo para resolver esse comunicador e um método de como você vai cumprir esse prazo. Então, vamos supor, no Turma Cheia a gente colocou ganhe 7 novos alunos por semana, alguma coisa assim, em tanto tempo, através do método Turma Cheia. Então, a gente fez uma promessa de uma quantidade e um prazo para cumprir essa promessa e o método de como ia cumprir essa promessa, que é um mecanismo único. E uma coisa que eu gostei muito do Turma Cheia também é que no nome do produto a gente já passou o resultado que a gente entrega, que é Turma Cheia. Tanto é que uma das objeções que a gente enfrentou na hora de negociar com os clientes era: pô, mas eu quero vender aula particular. Por quê? Porque a pessoa foi atraída pelo nome Turma Cheia e ela ficou com aquilo na cabeça. Ou seja, até o nome do seu produto, ele tem que ser muito bem pensado e definido, porque você vai atrair o público por aquele produto, ou afastar um público por conta do nome. E o Turma Cheia, ele já passa no nome o resultado que a gente gera, e isso faz com que aquela pessoa que quer ter Turma Cheia seja muito mais fácil, persuadida positivamente a comprar o produto, né? Exatamente. Boa, então vamos lá. O Turma Cheia, ele resolvia um produto só, uma dor só, que é vender mais. Beleza, eu resolvi vender mais para o meu cliente, no caso, o professor de inglês. Mas eu não quero ganhar dinheiro só ensinando ele a vender. Como que eu faço para deixar um funil completo? O que eu tenho que fazer? Tá, o mais básico é você colocar o order bump nessa oferta. O order bump ele é como se fosse aquele chocolate que você encontra no caixa do supermercado. Então, quando você está prestes a pagar a sua compra, que você está pegando, você olha lá um chocolate e fala, pô, vou adicionar aqui na minha oferta antes de fazer o pagamento. Então, são produtos que não são nem superiores nem inferiores, mas complementares. No caso de Turma Cheia, como era um produto que ensinava professores a conseguir novos alunos, bons order bump seria, por exemplo, pack de mídia pronta para postagem no Instagram, pack de mensagens prontas para abordar leads novos. Então, conteúdos adicionais que agregam ao produto principal. Até um CRM, né? Até um CRM. O CRM eu acho que eu venderia como opção, porque ele já cria outra dor. Quando você tem muitos alunos, quando você tem muitos leads, você precisa organizar. E aí um CRM serviria como upsell, principalmente se for com recorrência. Boa. Beleza, então a gente já criou a oferta, já mostrou para eles que é possível fazer dinheiro. Só que aí, tem gente que não tem dinheiro para investir em tráfego pago. Tem gente que tem pouco dinheiro para investir em tráfego pago. E a gente sabe que tráfego pago, principalmente nos dias de hoje, é muito teste. E aí tem duas formas de pensar isso, né, dentro do mercado. Quem quer testar rápido, para descobrir rápido qual o melhor criativo, qual a melhor oferta. Então, grava muito criativo, com muita oferta e com muito dinheiro para descobrir logo o que acontece. E tem aquela galera que não tem essa grana e vai ter que peneirar isso aí durante o tempo até, se tiver sorte, conseguir encontrar. E, às vezes, a galera prefere ir para o tráfego orgânico. Então, vamos lá. Vamos abordar essa galera que tem a grana e a galera que não tem a grana. Como que ele vai poder pegar essa oferta que ele já criou, o produto que já está criado, com o funil que está criado e ter a primeira venda? Tá. Eu sempre recomendo, em qualquer estrutura, independente se você tem dinheiro ou não tem dinheiro, meio ticket do produto por criativo testado por dia. Resumindo, se você for testar 5 criativos e você está vendendo um produto principal ali que custa R$20, R$10 por dia em cada criativo. Então seria R$50 por dia no teste, 2 dias para fazer alguma coisa, pausar ou criar variações do que vendeu. Por quê? Porque em 2 dias, como a gente está rodando metade do preço do produto, cada criativo vai ter gasto o preço inteiro do produto. Então se fizer uma única venda no criativo, sem nem vender order bump, nem upsell, nem nada, já empata. Então, eu sempre recomendo essa estrutura, Lucas, mas eu tenho muito dinheiro e eu queria testar as coisas mais rápido. Só aumenta a quantidade de criativos. Aumenta a quantidade de criativos, a teste de estrutura, de páginas de venda diferente, aumenta a quantidade de teste, mas nunca a quantidade de orçamento por criativo. Por quê? Nesse criativo que ele vai lidar, aí sim a gente vai aumentar o orçamento nele, vai criar variações do vencedor ou dos vencedores. E aí sim, então independe se quem está com muito dinheiro ou pouco dinheiro, vai acabar no começo investindo na mesma coisa, a única coisa que muda é a quantidade de testes que a pessoa vai ser capaz de fazer. Sim. Eu lembro que a gente estava conversando um dia no escritório e você falou da escala diária. Vamos supor que a pessoa encontrou na veia o criativo, encontrou o orçamento, a página de vendas, a estrutura, toda a copy certinha, ela conseguiu vender bastante. O que significa a escala diária dentro do tráfego pago? A escala diária é quando você aumenta o orçamento, só que numa durabilidade de um único dia. Ou seja, você subiu um criativo meia-noite, e aí você foi dormir, acordou ali 9, 10 da manhã, e aí ele já está com várias vendas dentro dele. Então você está com ROI de 5. Você investiu, vamos supor, R$100, voltou R$500. Esse criativo, ele aguenta escala diária, ou seja, você colocou lá um orçamento de R$100, você coloca um orçamento de R$500 ali às 10 da manhã que você acordou.
colocou R$ 500, continuou entregando venda, manteve o CPA, manteve um ROI legal. Por quê? O ROI percentual, o retorno que você teve percentual, ele diminui. Só que o montante aumenta. Sim. Então, em vez de você colocar um valor e voltar 5 vezes mais, vai voltar 3 vezes mais. Só que num volume muito maior de dinheiro. Nem toda oferta aguenta uma escala diária. Porque a escala diária, quando você coloca muito dinheiro de uma vez, ele vai começar a entregar para muita gente de uma vez. Sim. E se o seu público, comprador, né, potencial comprador, né, não consegue suprir esse orçamento, simplesmente vai começar a mostrar os mesmos criativos para as mesmas pessoas e não vai aumentar a quantidade de venda. Por que escala diária? Porque quando chega de noite, independente se você vendeu muito ou se você não vendeu muito, você vai voltar para o orçamento que iniciou o dia. E por que tem que voltar, mesmo que eu vendi muito? Qual que é a lógica por trás disso? Qual que é o racional? Porque nem todo dia é um dia bom para venda. Então você não mantém aquele orçamento da escala diária que foi aumentando para o dia seguinte. Às vezes o dia seguinte é um domingo. É um domingo, é um feriado, é um final de semana. Isso muda, é comportamento de público. O que a galera, no geral, tá fazendo no final de semana? Tá dormindo mais tarde, tá acordando mais tarde, tá bebendo, tá namorando, tá na praia. Então não tá ali igual num metrô ou no horário de almoço do serviço olhando o Reels igual um doido. Tá curtindo. Então não tem tanto potencial de compra. Não quer dizer que todo final de semana vai ser ruim, mas, no geral, dias de meio de semana tendem a ser muito superiores. Por isso que a escala diária ela trabalha só aquele dia, porque ele pode ser um dia bom ou um dia ruim. Perfeito. E aí, beleza. Isso é pra galera que tem dinheiro, que tá querendo testar. Tem dinheiro assim, né? 50, 100 reais por dia para testar, como você comentou. Mas e para quem não tem nada ou tem, não quer gastar, não quero começar vendendo com tráfego pago, quero testar minha oferta no orgânico, e aí? Olha, testar no orgânico é uma coisa muito chata de fazer, porque não é metrificável. Você não sabe se o próximo vídeo que você postar ele vai viralizar ou se ele não vai viralizar, então é quantidade. Você tem que postar muitos Reels todo dia. Todo dia. Eu tenho ofertas que eu não apareço. Eu tenho perfis de Instagram para essas ofertas. Dentro desses perfis eu posto vídeos, cortes daquele conteúdo daquela oferta por dia, vários por dia. O meu objetivo com isso não é viralizar para vender no orgânico, e sim para a galera que chegar do tráfego ter um bom ambiente ali que eles vão olhar e falar, pô, que página interessante, bastante conteúdo, bastante seguidores, vou comprar esse produto que eu confio. Passa mais autoridade, né? Mesmo assim vende no orgânico, porque a galera olha lá os vídeos, eu sempre deixo na legenda do vídeo, um CTA, que é chamando a pessoa para clicar no link da bio, e no link da bio, né, claro, com uma bio ali bem estruturada que dá credibilidade para o link, para a pessoa ir comprar. Só que às vezes, num dia você postou 5, 6 vídeos e não vai viralizar nenhum. Então, eu não gosto muito desse modelo orgânico, mas para levantar caixa até que é legal. Para quem quer iniciar no tráfego e está com quase nenhum caixa, eu recomendo utilizar em plataformas de pagamento com liquidez diária. Significa que, na hora que o seu cliente paga, o dinheiro já está na sua conta bancária na hora. Isso que eu utilizo nas minhas operações. Eu vinculo um chamado checkout transparente, que é onde o cliente vai preencher os dados de pagamento ali, vinculado com um banco. Então, diferente de você vender, vamos supor, na Hotmart, que é uma intermediadora de pagamentos que o dinheiro fica lá, quando eu vendo, o dinheiro já vai para minha conta bancária na hora que o cliente paga. Então, eu consigo utilizar o próprio dinheiro da venda para reinvestir no tráfego. Sim, então, eu preciso tirar do dinheiro do bolso. Exato, perfeito. Cara, top, incrível. E assim, para deixar a galera eles já terminaram o almoço, já terminaram o café, que eu sei que está assistindo a gente comendo nesse momento. Espero que você esteja comendo comida. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. O que tudo isso te proporcionou na sua vida? Todo esse conhecimento, todas essas vendas, o que você conseguiu conquistar com tudo isso? Liberdade, patrimônio. Né? Comprei minha primeira casa aos 23 anos de idade com o dinheiro do digital. Casa com piscina, tá? Casa com piscina, churrasqueira, na praia. Por conta, e tendo liberdade. Eu não fico o dia inteiro trabalhando igual um louco. Se eu preciso fazer alguma coisa no meio da tarde, preciso ir para uma academia, preciso ir fazer uma viagem, ir visitar meu amigo, cara, eu consigo. Eu tenho essa liberdade. Porque o tráfego pago, enquanto eu tô dormindo, enquanto eu tô curtindo, enquanto eu tô fazendo qualquer coisa, ele tá lá vendendo para mim. E se mesmo assim for um dia ruim de venda, eu precisar administrar qualquer coisa, eu tenho aplicativo no meu celular que consegue gerenciar isso. Então eu consigo pausar, consigo colocar gatilhos que, se estourar o custo por venda, ele pausa automático. Eu consigo automatizar minha vida. Então eu consigo fazer dinheiro e ainda ter qualidade de vida ao mesmo tempo. E qual foi a melhor viagem que você já fez? A melhor viagem que eu já fiz? Pra onde foi? Cara, foi... Eu acho que foi pra Argentina. Mas ela não foi o ambiente em si. Porque, pô, ambiente eu fui para lugares muito, muito gostosos, como Madrid, como Portugal, Paris. Mas sim, porque eu fui com amigos. Então,
Pra mim, a melhor viagem que eu fiz foi quando eu fui com amigos, que a gente ia pra balada junto, a gente ia conhecer os lugares A juntos. experiência muda, né? Exatamente, exatamente. O Gui jogou futebol lá com um argentino ali no meio da favela. Cara, isso pra mim, eu gosto muito desse tipo de viagem, que você não tá como um turista, e sim como um local. Pra mim foi uma melhor experiência, porque não é por isso que eu voltei de novo na Argentina, passei 2 meses lá, porque eu gostei muito. E pra gente finalizar então com chave de ouro, aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Mostra aí pra gente, um dia aí que você pode mostrar o lucro do dia, o ROI do dia aí, do dia, da semana, do mês, enfim, é com você. Mostrar o de hoje. Ó, o de hoje, hein? Hoje é sábado, tá? Hoje é sábado. Ó, vou mostrar aqui pra vocês antes dele pegar o celular dele, a vista que a gente tá olhando, trabalhando. O negócio aqui tá sincero, tá chique, Deus é bom demais, todo honra e glória ao Senhor. E aí vamos esperar esse lucro aí. Só pra vocês verem que o que a gente tá falando aqui, como eu comentei, que a gente faz todos os dias, tá? Aqui, ó. 5 e... Dá pra ver aí? Dá, né? Acho que dá. Dá. 5h40 da tarde, 5h41 da tarde, 11 mil e alguma coisa faturados, ROI de 2,91 de ROI, porque o imposto do Meta acaba pegando bastante, 3.400, não, cadê o lucro? Aí em cima. 7.530 de lucro. Num sábado, com 25 anos, sem ter chefe e sem ser CLT, sem fazer faculdade, com casa própria, viagem para fora do Brasil. Então, se esse vídeo te inspirou de algum jeito, de alguma forma, você não precisa ter muito dinheiro. A gente começou comprando um pack de barbeiro, tentando ensinar o barbeiro a Ficar milionário. fazer dinheiro, ficar milionário, sendo que nós nunca fomos barbeiros, tá? Só que a gente já sabia, desde aquela época, como fazer dinheiro. Mas a gente não tinha, então a gente gastou R$20 naquele pack, 10 meu, 10 dele, pra vocês verem a escassez que a gente tinha na época. E não deu certo. Só que aquilo, como a gente comenta internamente, virou uma escola. A gente começou a entender o que estava dando errado, por que estava dando errado, até que ele foi muito pro lado do tráfego pago, eu fui muito pro lado do tráfego orgânico, e aí depois a gente acabou se juntando no tráfego orgânico / pago, que hoje ele sabe dos dois, eu sei dos dois, mas naquela época a gente teve que se dividir. O que eu quero dizer com isso? A gente começou cada um com R$10. Então junta aí um amigo seu, 2, 3 amigos, cada um começa com R$5 que seja, mas começa comprando alguma coisa, começa comprando algum curso, alguma mentoria que seja, ou nem precisa comprar nada, mas vai no YouTube, direto. Essa aula que a gente deu aqui vale milhões para você. A mentoria dele é cara pra caramba, a minha mentoria é a mesma coisa e a gente não tá te cobrando nada por isso. Então só deixa seu like, comenta, compartilha, manda pros seus amigos, segue ele no Instagram, @ludan.lucas. E o meu, você já sabe, @guicota, Gui com 2 i, Cota com 2 t's. Se inscreve nesse canal, no canal dele também, esse vídeo tá em collab no YouTube. Mas o que eu quero dizer para vocês é possível, você consegue, e a gente está aqui como prova viva disso, e não estamos nem perto de onde nós vamos chegar. Porque esse conhecimento que a gente tem, a nossa obrigação é multiplicar o nosso conhecimento para que a gente faça ele multiplicar o nosso patrimônio, para que a gente possa multiplicar para cada vez mais pessoas. Quer deixar uma mensagem final? Só comece, independente daquilo que você tem, no momento, começa. A gente começou com um produtinho de barbearia que já estava pronto, que a gente comprou pelo Google e a gente fez venda. A gente fez tudo torto, tudo errado. Nossa. E a gente fez venda. Aquela venda ela não foi para colocar dinheiro no nosso bolso, e sim para desbloquear que dá certo. Foi para acreditar, sabe? Exatamente. É isso. Então, ó, Deus te abençoe e até o próximo vídeo nesse canal.